Carol, você já falou algumas vezes sobre esse tempo que você ficou parada. Nós conversamos aqui em Uberlândia mesmo há 8 meses e você falou desse processo de recuperação. Agora, depois dessa definição que não vai seguir no vôlei, assim, desse período tão turbulento, me conta como que está o sentimento dessa decisão e sobre tudo que ocorreu nesses últimos 12, 13 meses. O principal sentimento, assim, é que eu estou em paz, na verdade, né? Eu vinha sentindo muita dor. Já faz 12 meses da minha cirurgia e, infelizmente, a minha recuperação não foi a das melhores, né? Eu tive uma lesão em cima da minha outra lesão, da cirurgia. Então, eu convivia com as dores, né? É óbvio que não é uma decisão fácil, foi uma decisão muito bem pensada, mas é uma decisão que veio depois de muito tentar. Né, eu tentei de tudo, nós tentamos de tudo, né? A equipe médica tentou de tudo, todas as possibilidades de tratamento, e assim que a gente percebeu que não ia dar mais certo nada e continuar tentando seria dar murro em ponta de faca, né? Como a gente diz, acaba que foi uma decisão muito bem pensada. Eu já estava pensando em me aposentar, né? Já não era uma coisa, isso já vinha antes da minha cirurgia. E aí só concretizou mesmo que eu acho que agora eu preciso mais pensar na minha saúde, né? Na minha saúde e na minha vida, porque eu falo que eu sou um pouquinho velha para as quadras, mas ainda sou muito nova para a vida. Então foi uma decisão que eu tomei em paz. Bastante. E assim, sobre todo esse momento, sobre todos esses 12 meses, 13 meses, o que foi mais difícil, o que foi pior, mas o que mais te surpreendeu, positivamente e negativamente, todo esse período? Na recuperação, eu acho que, claro, né, a cirurgia do ligamento cruzado, né, foi bem sucedida, né? Mas, infelizmente, a cirurgia teve as complicações por causa da lesão condral e tudo mais. E isso me surpreendeu não positivamente, né? Foi negativamente, porque eu não imaginava que dentro dessa lesão existia a possibilidade de desenvolver essas novas lesões. Eu não tinha noção. Eu já tinha tido, óbvio que não dá para comparar uma lesão com outra, porque essa que eu tive esse ano é muito pior, foi muito mais agressiva do que a primeira, mas eu não entendia e agora eu estou começando a entender o que está acontecendo, né, com o meu joelho. E, enfim, infelizmente, em primeira mão ainda que eu estou falando, eu nunca falei sobre isso, mas eu realmente vou ter que fazer uma outra cirurgia, ter que fazer uma cirurgia de osteotomia para corrigir o meu valgo, e uma cirurgia de membrana de cartilagem, ou seja, infelizmente... Mesmo depois da aposentadoria, vai ter que mexer isso para a sua qualidade de vida. Para a qualidade de vida, exatamente. Porque mesmo eu parando de jogar e mesmo não fazendo tanto esporte, né, que o vôlei, mas nem pegando tanta carga na academia, meu joelho não consegue evoluir do jeito que a gente gostaria. Ele continua inchado, ele continua com a sinovite reativa. E aí, infelizmente, a gente constatou que meu joelho está entortando mais para dentro e essa lesão não vai se concretizar ou melhorar, né? A lesão não vai fechar se eu não fizer uma outra cirurgia para correção dessa minha perna. Já tem data essa nova cirurgia ou você ainda está programando? Na verdade, a gente ainda precisa conversar, né, com os médicos, tanto os meus médicos quanto os médicos aqui do Praia, a gente alinhar tudo. Eu pretendo fazer em julho, né? Porque agora está muito em cima. Eu tenho viagens também, porque na verdade eu não esperava que ia acontecer essa outra cirurgia, então Tem que viver também um pouco, né, Carol? Porque agora eu preciso viver, né? Também um pouquinho, né? Aproveitar. Eu quero descansar também, porque não foi fácil, né? Esse período de um ano aí de recuperação, não só fisicamente, mas mentalmente, a gente fica muito afetada, porque a gente fica todos os dias naquela ansiedade de querer voltar. E aí você se frustra muito, porque você fala, poxa, acaba que você fala, vai dar certo. Aí um dia você vai bem, né? No outro dia o joelho piora. Então é um ciclo muito pesado pra gente. Então eu falei que agora eu preciso dar uma descansada mesmo da cabeça e depois eu voltar a fazer essa outra cirurgia, que é muito agressiva também, né? Eu vou ter que ficar mais de 6 meses a 1 ano de recuperação. Então eu tenho que me preparar psicologicamente, por isso que eu não vou assim, já fazer de cara, porque eu ainda preciso digerir ainda um pouco as coisas, né? Aí não precisa da urgência, assim, algo mais a longo prazo, né? Exatamente. Agora eu tenho tempo, né? Agora, que nem a gente comentou, eu vou fazer mais para minha saúde, para minha vida, né? Porque eu quero fazer as atividades normais. Hoje eu não consigo correr, um exemplo, porque meu joelho não deixa, né?
Então eu quero fazer as atividades normais, então a gente vai corrigir meu joelho para não ter uma artrose precoce e eu ter que colocar uma prótese, né? Ou se eu tiver que colocar uma prótese que seja bem mais para frente, não tão precoce como pode acontecer. E sobre o processo de decisão, a gente conversou aqui em agosto do ano passado e você já tinha falado, que nem você falou, que já estava decidida essa aposentadoria. Mas acabou que com tudo o que aconteceu, teve que ser de uma forma diferente. Como que foi o processo de decisão? Quando que você tomou essa decisão, que seria, por exemplo, na última rodada da Superliga? E qual que foi a conversa mais importante que você teve para tomar essa decisão? Foi quando eu conversei aqui no Praia com o Dr. Fabrício, né? Porque, na verdade, a gente estava tentando até o último minuto, mesmo com a lesão, mesmo sabendo que a lesão estava evoluindo para pior, eu banquei essa decisão também, que eu queria terminar jogando, de alguma maneira, né? Então eu falei, eu vou tentar ao máximo, eu vou tentar estar em quadra, mesmo com dor, eu vou tentar. Mas, infelizmente, a minha dor não era uma dor comum, vamos dizer assim, porque dor não é uma dor de dar uma infiltração e seguir jogando, né? É isso. Por exemplo, eu já tive várias dores. O atleta vive com dor. Não que isso seja saudável, mas o atleta vive com dor. Mas te impedia de... É incapacitante. A minha dor era incapacitante de fazer qualquer coisa. Era uma coisa que, enquanto eu estava fazendo atividade em quadra, ela travava ou ela dava uma instabilidade e era incapacitante mesmo. E aí a gente tentando, até que ali no final ali do retorno, depois da última ressonância, que foi final de janeiro, começo de fevereiro, o joelho piorou a lesão, eu não estava conseguindo voltar. E aí o Dr. Fabrício conversou comigo e falou, olha, Carol, vamos ser muito realistas, seu joelho não tá evoluindo. Se você voltar agora também não vai ajudar tanto a equipe, porque na verdade eu não ia conseguir chegar no momento agora dos playoffs e estar em boa forma, não boa forma, porque boa forma eu tentei manter o principal, que era meu físico, mas assim, de ter ritmo de jogo mesmo para ajudar. Não estava no seu alcance. Exato. Ele falou, não vai ajudar e muito pelo contrário, pode piorar a sua lesão e o risco para você vai ser muito pior. Então a gente tomou essa decisão. Assim que nós tomamos essa decisão, eu conversei com o Bruno, né, nosso supervisor, e ele falou, Carol, a gente ficou sabendo que você quer aposentar mesmo, enfim, eles ficaram até chateados, né, porque era uma coisa que eu ainda não tinha comunicado com eles. Mas eles falaram, então, se você quer pelo menos terminar jogando, a gente está pensando no último jogo do retorno para a gente fazer essa homenagem para você e tudo mais. E aí, foi assim, 2 semanas antes do jogo, a gente decidiu tudo, mas, enfim, foi rápido, mas ao mesmo tempo foi muito lindo, assim, foi bem emocionante. E sobre esse jogo de despedida, foi muito bonito, foi tudo muito legal, você fez um ponto que foi algo muito, muito legal para todo fã de vôlei, mas eu li a Gabi Gagliassi, desculpa, ela comentou acho que foi numa rede social, ela falou que exatamente assim, queria ter deixado o ace acontecer, mas ela mesmo não queria isso. Você chegou a conversar com elas? Você chegou a conversar com as adversárias ou foi algo do esporte mesmo e seguiu ali? Não, eu até vi esse comentário da Gabi, achei uma querida ela falando isso, mas realmente obviamente eu não ia querer, ela fez super bem. E não cheguei, na verdade, a conversar com ninguém, mas eu acredito que o time do Tijuca já sabia dessa homenagem, né? Mas, assim, fiquei super feliz de acontecer tudo como aconteceu, né? Eu fazer um ponto que eu também não esperava. O levantamento da Macris. O levantamento da Macris, obviamente. Significa muito. Muito, significa demais. E tudo que a gente conversou também antes do jogo, eu e a Macris, o que a gente já passou juntas, enfim. E eu acho que foi tudo muito especial, né? Eu terminar em quadra ali, enfim, foi tudo... A gente não imaginava como seria, até porque o Tijuca deu bastante trabalho nesse jogo, mas, querendo ou não, foi perfeita essa despedida.